Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo. E também pelas redes sociais, certo, Malu Mota? Certo, Silvia Vinhas. O Duas na Tri pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo. Bom, o mundo hoje se transforma diariamente, né? O sociólogo Zygmunt Bauman diz que a sociedade toma as formas que o mercado a obriga a tomar e não propicia a elaboração de projetos de vida. Em consequência disso, há uma corrente de incerteza e insegurança. O ser humano não tem mais nenhum referencial para construir sua vida, a não ser ele mesmo. Afinal, como ter um projeto de vida quando os antigos empregos para toda a vida já não existem mais? Como planejar seu trabalho sendo um freelancer de um projeto de apenas 3 meses em uma agência de publicidade? Vivemos numa sociedade pautada pelas imagens, tá certo? Tudo é imagem hoje, né? A imagem fala mais do que as próprias palavras. A necessidade da imagem para uma rápida comunicação usada nos meios digitais pela internet é fundamental. No programa de hoje, vamos falar dos vários cursos voltados para a comunicação digital e as necessidades do mercado de trabalho, que está em constante atualização. Vamos falar também do curso de tecnologia. Com tantas mudanças, é preciso se dar bem nas inovações em todas as áreas. Que profissional de tecnologia as empresas estão procurando? Qual a capacitação exigida? Esses e outros destaques você acompanha aqui no Duas na Tri, que está só começando. Fique ligado, porque o nosso compromisso é com a educação. Até já! Lá nos anos 2000, com a entrada em peso da internet nos meios de comunicação de massa, viu-se a necessidade de novos profissionais para atender esse novo mercado da comunicação digital. A Unip, Universidade Paulista, foi pioneira na criação desses cursos específicos para formar novos profissionais e capacitá-los para o mercado de trabalho. Para falar sobre a comunicação digital e as novas mídias, vamos conversar com o professor Egídio Shizu Toda, que é coordenador auxiliar do curso de Design Gráfico da Unip. Muito obrigada, professor. Tudo bem, professor? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, agradeço a Malu, Nós que agradeço a Silvia, agradecemos. de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha história, da minha profissão como professor e das novas tecnologias, que estão super em alta nesse meio digital e de comunicação. Ai, professor, eu vou dizer uma coisa para você. Olha, toda vez tem uma nova tecnologia chegando, cada pessoa que senta aqui. Então, isso significa que a atualização é diária, né? Uma coisa até que incomoda. Você falou uma coisa importante, Silvia, porque como a atualização é diária, esse meio de comunicação digital é muito acelerado, o professor e os cursos precisam estar sempre atualizados para atender dessa demanda aí, que é do aluno, que quer se expor nesse mundo imagético, não, Malinho? Nós conversamos, diante do seu vídeo, da fotografia, do selfie, ou mesmo da ilustração, dos panfletos do material digital e impresso. Então, se o professor e o curso não estiver apto, enquadrado dentro dessas novas mídias, esse aluno ele não se encontra. E aí ele não se encontra o mercado de trabalho. Isso que é mais importante. Professor, qual que é o perfil do aluno hoje desse curso de comunicação de design gráfico da Unip? Esse é o curso específico da Unip. São quantos cursos? Na verdade, está dentro do programa de comunicação digital. Comunicação digital. Isso, que faz parte da diretoria de comunicação social. Uhum. E dentro das tecnologias digitais, envolve o curso de design gráfico, que é voltada para a comunicação visual, a mídia impressa, a mídia digital, a parte de criação, voltada para embalagem, criação de marcas, logotipos, também revista, os projetos editoriais, esse em design gráfico.
Tem também o curso de fotografia, antigamente era chamado fotografia digital. Hoje não precisa mais chamar fotografia digital. Não, hoje a fotografia já é o processo digital, né? Mas esse é outro curso Isso ou está dentro da comunicação digital? Está dentro da comunicação digital. Tudo que você está sim. falando está dentro do mesmo curso. Sim, exatamente. É. Aí a fotografia digital é expor ou criar essa parte do aluno que quer tirar uma fotografia bem feita, quer aparecer na fotografia e quer impor a sua linguagem no formato digital. Tá. E aí tem o terceiro curso, que é produção audiovisual, que é bem interessante também, que é aquele aluno que quer produzir o seu audiovisual, o seu vídeo, né, ou para aparecer ele mesmo, né, no canal do YouTube, ou fazer os novos projetos, né, em audiovisual que está no mercado, está bombando. Que é dentro do longa-metragem, do curta-metragem, dos comerciais de televisão, né, em mídia digital para a internet, para a televisão. Então, esse é o perfil do aluno e é esse o perfil do curso. O curso procura esses alunos que eu digo que são os artistas, novos artistas. Professor, então nós temos dentro da comunicação digital, design gráfico, fotografia e produção audiovisual e artes visuais, é isso? Isso. Não, artes visuais eu sou professor de EAD Audiovisual. também. Tá. Ensino à distância. Jornalismo, publicidade, isso aqui não. Esses são dentro dos cursos que eu leciono, tá também. Jornalismo, está dentro de comunicação social, né? Mas se eu entrar em comunicação social, eu vou ter tudo isso? Ou o que eu vou ter quando eu entrar no comunicação digital? Não. Para fazer Dentro o curso? de comunicação digital, você tem as opções das formações nos processos digitais, Só. que envolve design gráfico, isso, a fotografia e a produção audiovisual. E tem também as multimídias, né? Que é outra produção de multimídias. Então é muita coisa para aprender, né? Muito, tá eu bem acho diversificado. que todo mundo tem que fazer esse curso, viu, professor? E é interessante que o aluno, às vezes, ele faz o curso de design gráfico, depois ele fala que quer fazer outra graduação em fotografia, porque uma vai amarrando a outra, né? É bem interessante, sim. E diante dessa nova tecnologia que aparece, né, todos os dias, né, eu acho que cria, né, uma atração mágica assim, para o aluno. É interessante, Malu, você falou das demandas, nós temos dois perfis de profissionais, né, de alunos. De alunos, é isso que eu alunos, perguntei, desculpa, é isso. O aluno é aquele que ainda não sabe, né, para que área vai trabalhar, vai se desenvolver, mas tem toda essa aptidão artística, criativa. Então, a gente forma esse aluno para dirigir, né, direcionar ele para a melhor área de trabalho. E aqueles que já estão no mercado, né, ou na sua produção audiovisual, ou que trabalham em redações, em agências publicitárias, né, e os fotógrafos também, e querem, né, ter uma formação universitária. Esse também é um perfil, né, que a gente agrega junto aos nossos cursos, que é bem legal. São as pessoas um pouco mais velhas, experientes. Ai, que bacana, que já está, né? Sente a necessidade de dar uma... Sim, de melhorar, depois ter uma formação, né, um título, né, oficial dentro da graduação. E é previsível mesmo que tenha esse emaranhado de cursos aí, porque por vezes a pessoa entra, começa a lidar com aquele assunto e aí vai puxando e desencadeando aí até outro curso que ele tenha que fazer, né, professor? Sim, claro. Porque dentro de fotografia, o espaço de atuação de conhecimento é muito amplo. Né? Então, o aluno chega no primeiro semestre achando que vai pegar a câmera fotográfica e vai começar a tirar fotografia de tudo que vê pela frente. Né? A função do professor e do curso é organizar essa vontade do aluno. Por exemplo, dentro da fotografia tem um universo muito amplo. Tem a fotografia científica, tem a fotografia publicitária, jornalística, né? E aí você fala, dentro dessas áreas, qual que é a sua, né? O que você gosta mais. Professor, então você tem que escolher. Eu quero fazer fotografia, eu quero fazer design gráfico. Tá bom. A área é ampla, mas eu vou escolher o que eu quero fazer. Eu pensei que o curso fosse que eu pudesse ter acesso a isso. Fazer artes visuais, fazer a parte tudo isso que a gente está falando, fotografia, teria num curso só. Não, são cursos diferentes. São cursos diferentes, que englobam mesmo, exatamente. Tá. Né, a mesma diretoria, vamos colocar assim. Né? Entendi. São cursos de tecnologia, eles são bem rápidos, duram 2 anos, né, e aí ele se forma em design gráfico. Então, ele vira um tecnólogo, que é reconhecido pelo MEC como curso superior, né, em design gráfico. Aí ele pode optar também em uma graduação em fotografia. Então, ele teria outro título, era um graduado em fotografia. Então, o primeiro é o design gráfico. Para poder, a base dele é design gráfico. Ele teria que optar primeiro. A base é a parte criativa. Né? Tem algumas disciplinas que são comuns entre os 3 cursos,
né? E depois começa a se ramificar, né? Que ele pode até, depois, se ele quiser, vai fazer no caso fotografia, ele já fez essa disciplina, ele elimina. Exatamente, correto. Entendi. É isso mesmo, Silvia. Não, e eu digo assim que às vezes do próprio aluno, né? Porque com essa sociedade que você Midiática total, né? midiática, líquida, né? Porque, assim, vivemos numa época que a fotografia ela tem uma preponderância muito grande, né, professor? A gente vive... Por vezes, eu acho até que vale mais que o texto, porque você vê uma postagem que a gente faz. O que a gente escreve, Com certeza, é verdade. a gente vai pela imagem. A imagem é uma ferramenta poderosa, né? Eu até falo para os meus alunos, se a imagem é bem feita, né, a fotografia, por isso vocês têm que estudar fotografia, se ela é bem construída, ela vale por 1000 palavras. Então, o acesso é muito rápido da fotografia, né? E dentro dessa sociedade líquida que o Bauman né, deixa muito claro, que a comunicação é muito rápida e imediata, né? Você vê os alunos teclando o telefone direto aos professores, nessa rapidez de acesso. Então, a imagem ela carrega essa velocidade de comunicação, por isso é importante. Né? E tem um outro também, o Guy Debord fala muito da sociedade do espetáculo, que a pessoa precisa de alguma forma aparecer, mesmo sendo tímida, né? Mesmo estando no seu quarto ou sozinha em sala de aula, ela aparece de alguma forma Ela tem diante chance das agora. mídias, das Ela tem mídias chance. digitais, pois de aparecer. Né? E há essa necessidade no perfil, né, do jovem hoje, e a gente está buscando isso, né? Suprir essa vontade, essa necessidade dentro dos nossos cursos. Porque parece até que é uma prova, né? Parece que a fotografia virou uma prova. Mas ele está em algum lugar, ele precisa fazer o registro, porque parece que senão ele não E está... é muito rápido, não, Muito Malu? rápido. Ele pega o celular e quando você menos espera, sua foto já está circulando todas as Já. vezes. Mas aí, no caso, É no muito curso, aprende a interessante. tirar foto com o celular, porque é o celular que a gente tem Também. na mão. Hoje, o curso, ele ensina todas as ferramentas, né, para a construção da fotografia. É claro que o curso, ele prioriza os materiais profissionais, a câmera profissional, o sistema profissional, as técnicas, né, para trabalhar para ter um resultado de nível. E tem um né, mercado para mercado amplo, de trabalho, né? exatamente. Mas não deixa de mostrar as outras ferramentas assim, de construção. Nós temos até uma parte do curso de fotografia que fala da construção da imagem sem a câmera fotográfica. E isso é muito interessante, porque é como uma magia. Como né? assim? Tem duas técnicas, né, que a gente pode... Que foi desenvolvida, claro, lá no passado. Um que chama sistema pinhole de fotografia, que tem um buraquinho de uma passagem de um buraco de alfinete, que você deixa passar luz, aí você deixa um filme virgem ou um papel fotográfico virgem, deixa entrar luz, registra, e depois você revela nas químicas líquidas e aparece a imagem, que é o processo, né, que originou a câmera fotográfica. Pois é. Então, o aluno aprende a construir a sua própria câmera fotográfica. E tem também o sistema que a gente chama de fotograma, que foi desenvolvido pelo Man Ray, onde você coloca dentro dessas superfícies fotossensíveis objetos, aí você expõe a luz, depois passa de novo pela revelação química, né, líquida, e aí aparece a imagem. Então, são processos diversos que vai além da câmera fotográfica. Que sensacional. Né? E aí precisa né? A gente fala por isso que a necessidade de fazer um curso superior para aprender tudo isso. Ô, professor, eu acho que todo mundo tem que fazer esse curso hoje, porque por todos favor, nós venham. somos midiáticos, não é? Todo Sim. mundo assim, por exemplo, você vai fazer um vídeo no YouTube, né? Eles fazem meio caseiro. A partir do momento que você se profissionaliza, começa a ganhar dinheiro com aquilo, aí você tem que aprender, né? Tem uma câmera, a gente vê às vezes quando a pessoa está fazendo, tem um canal de televisão, não é ali só com o celular, não. Não. Tem todo um né, equipamento, um pau de selfie, tem um equipamento, tudo luz, direitinho. Iluminação, luz, cenário. Nos cursos ministrados, né, construídos pela Unip, na comunicação digital, eles ensinam também a fazer, né, o cenário, a produção fotográfica, a produção de cenários, exatamente para construir, né, um trabalho de nível, né, aceitável no mercado. E é interessante, Silvia, você falar sobre essas mídias do YouTuber, que as pessoas começam a ganhar dinheiro. Eu li uma matéria quentíssima na semana passada, né, dizendo que as celebridades hoje, né, da rede de televisão, que é uma das maiores do Brasil, elas ganham mais dinheiro como influenciadoras digitais.
né? Digital influencer. Pois é um termo americano, digital influencer, todo que mundo é é chique. digital influencer. Ele chega a ganhar 2, 3 vezes mais o salário, que não é baixo, Sim. né, nessas emissoras, por conta desses posts, dessas aparições. Então, esse mercado está fervilhando, né? E a ideia... Ainda está, quer dizer, não passou, não foi uma moda, está se aperfeiçoando. Né? A gente precisa se atualizar. E é esse o aluno que a gente quer resgatar e trazer para o nosso curso. E pegando um gancho também da Unip, que tem esse perfil muito ligado ao mercado de trabalho, né, professor? Aí acho que junta a coisa, né? Mercado que precisa se atualizar, o aluno que precisa... Mercado, o aluno que precisa se atualizar. Sim. Tudo isso junto, eu acho que dá o sucesso desse curso, né, professor? Espero que sim, é isso que eu conto. Ele vem crescendo muito, né? Ele começou... Eu fiz parte da primeira turma de comunicação digital. Eu tenho uma outra formação. Aí eu precisei, né, por conta da minha história, eu trabalhava na Editora Abril, e aí no meio do caminho ela se transformou. Ela começou a informatizar. E aí eu vi a necessidade de fazer um curso. Você acompanhou, né? Você acompanhou a transformação. Criou a primeira turma de comunicação digital. Eu fiz parte dela. Você vê, que a Unip bacana. Tá sempre antenada, né? Com o que vinha por aí, né? Pois sempre, né? Agora, eu tenho umas imagens que eu queria que você fosse explicando um pouquinho, porque tudo se conceitualiza a partir do retrato. O retrato que você faz, a foto que você faz, como seja para o vídeo, né? a luz e tal. Então, eu queria chamar o primeiro slide, nós temos aí uma série de fotos, e aí eu queria que o senhor fosse explicando pra gente, não pode ser a próxima, aí é ele mesmo, aí a próxima. Essa imagem é interessante, eu falo para os alunos da importância do intercâmbio internacional, por isso que eu mostro. A primeira? Que eu fiz, então vamos ver. Foi um intercâmbio que eu fiz durante o mestrado, essa foto é lá na Espanha, e aí eu digo para o aluno, ao escolher uma boa universidade, né, a Unip, veja, né, encontre uma que tenha convênios com intercâmbios internacionais, e a Unip tem. Né? Isso é importante. Eu pensei que fosse só o comercial seu, professor. Não, então, aí entendi. é o gancho das minhas palestras. Né, legal, dizer, legal. Aí o próximo, que aí é capa de revista, que a gente vai falar. Sim, aí é parte do meu portfólio. Eu comecei... Na verdade, eu falo que comecei com 13 anos. Né? Aí os alunos falam, mas 13 anos a gente não pode trabalhar. Eu falei, não, 13 anos eu participei de um concurso que era patrocinado pela Editora Abril e pelo Maurício de Souza e ganhei. E aí, com 18 anos, eu já sabia o que eu queria fazer. Mas o que você fez, professor? Não, esses aí são capas pintadas com computador, então eu trabalhava as capas, a pintura digital. Você fazia essas capas aí? Fazia. Era uma parte de Abril Jovem. Inclusive vai ter um encontro agora com muita gente. Professor, você é artista, professor. Tem que ser artista para fazer isso, professor. Eu gostava muito de ilustração. Então eu pergunto, o aluno que gosta de ilustração e desenho, venha para a Unip fazer design gráfico. O aluno que gosta de fotografia, venha fazer fotografia. E o aluno que gosta de colocar seus vídeos no YouTube, venha fazer produção audiovisual. Todos os motivos para vir para a Unip, né? A Todos. próxima, vamos ver o que temos ali. Aí já eram royalties, né? Eram outras, eram direitos autorais adquiridos. Aí eu passei por um processo ali ao Digimon. E a direita é a Toy Story. Então eu tinha que ver todos os desenhos da Disney antes para poder fazer as revistas, né? E ter o time de lançamento. E tudo ilustração sua? Sim, a gente criava as revistas, o conteúdo, a gente trabalhava, o profissional de design gráfico trabalha a comunicação visual, dentro da plataforma digital e impressa. Aí eu trabalhava com mídia impressa, né? Tá as bom. revistas. Legal, a próxima. Vamos lá. Escapa. Aí mudou o perfil, aí entra a fotografia. Até essa fase, eu gostava de desenho, gostava de cor, né? E quando eu mudei de revista, eu fui trabalhar com revista adulta, aí deu a necessidade de aprender fotografia, produção fotográfica, fotografia em estúdio, né, para compor a capa, no caso ali da Manequim Noiva. Aí muda a revista, né, muda o perfil, o público-alvo, e aí você tem que entender de outro tipo de imagem que vai atingir esse público mais jovem, aí muda o cabelo, muda a roupa. Na terceira revista era a revista Viva Mais, que era a classe C feminina. Então você precisava colocar uma celebridade e ela precisava ser reconhecida na capa. Então tinha que ser perto. Não podia ser muito produzida. Né? Ela estava fazendo, a Isis Valverde estava fazendo a Ritinha, né? Então eu levei isso. E a outra viagem, que era muito gostoso. Você ia viajar, fotografava e ainda recebia para isso. Ah, isso é o melhor da festa, né, E professor? aí eu aprendi que nessas revistas, tanto em mídia quanto publicidade para o turismo, há necessidade de colocar alguém no cenário.
Ainda bem, né, professor? Sim, porque a pessoa quer se ver nesse lugar, né? Poder né, criar essa necessidade, esse Isso é apelo. importante. Né, para Tem passear. sempre que ter alguém Tem para que- compor, né? Nós não vamos ser substituídos nessa área, não tem e robô que não vai pode ser substituir. exatamente. Tem que ver pessoas, né? Ah, tá. Próxima, vamos lá? Aqui é um pouco do meu portfólio, que eu fiz lá em 2012, quando eu fiz o intercâmbio internacional, e eu aplico com os alunos as teorias de composição em projeto gráfico. Tem o livro, né, no curso de EAD, que eu escrevi sobre isso, e também ministro essa disciplina. A primeira, a fotografia acima, à esquerda em cima, o ângulo de divisão para tirar essa foto é de cima para baixo. Então eu quero mostrar profundidade. Então é a torre de observação, a entrada do castelo. Esse castelo foi a primeira residência do primeiro rei de Portugal. À direita, em cima, nós temos a mesquita em Istambul, na Aí Turquia. foi de baixo para cima. Foi de cima para baixo, a primeira da esquerda. A primeira. Isso. Não, a direita já é de baixo para É de cima. baixo para cima, é a nível da rua. Mas eu apliquei outra técnica que chama-se simetria. Então, se você dividir no meio esta imagem, tudo que está no lado direito tem no lado esquerdo. Então, quando você coloca isso na imagem, ela cria uma harmonia visual. É verdade. Então, ela cria... verdade. as pessoas olham e falam, nossa, que bonito, né? Porque tem uma organização. Ah, interessante. Nós Na estamos aprendendo imagem aqui. da esquerda embaixo, é de baixo para cima. Esse é o Parlamento de Berlim, na Alemanha. E eu queria mostrar esse nível, né, essa bola, esse círculo vazado. Aí eu precisei descer 2 níveis, né, para poder tirar essa foto. E embaixo, na direita embaixo, é técnica de iluminação. Eu precisei do uso do tripé, né, para estabilizar a câmera, para poder fazer uma longa exposição e poder ver luz, senão ia ficar muito escura. Tá certo. A luz é importantíssima. A próxima, Na fotografia, então. com certeza. A luz, né? É fantástico. Falando em selfie, né? Todos querem tirar a foto para sair bem no Instagram, né? No perfil do Facebook. Né, Silvia Vinhas? Sempre. Tô aprendendo aqui, mano. Aí eu falo de alguns enquadramentos, por exemplo. Tem enquadramento que é mais fechado no rosto, que a gente chama de close-up. Tem um enquadramento que é fechado na cintura, que é meio corpo, que pode ser também no meio das coxas, como na primeira à esquerda. E o movimento, né? Quando você tira um retrato. O movimento sempre fica mais gracioso, sempre fica mais interessante. Essa modelo da esquerda, na primeira foto, eu estava desenvolvendo um catálogo e ela falou, nossa, essa roupa parece de bailarina, posso dançar? Eu falei, claro. Então ela fez a pose da bailarina. Exatamente, ela fez a pose da bailarina. Legal. A próxima. Na segunda é fotojornalismo. Uhum. Né? Eu digo para aplicar o contraste. Aí, no caso, é contraste de tempo. Atrás tem uma moda atual e na frente era um artista. Né? Sempre quando há o contraste, ele fica interessante. Na terceira, é sobre a iluminação, final da tarde. Aí ela fica quentinha, dá esse tom amarelado. Final da tarde é maravilhosa, né? O retrato Tira a ruga, funciona. tira tudo. Qualquer né? foto, né? Interessante. Final da tarde diz E o que é a luz primeiro- mágica, né? E o último? E o último, quarta foto é o enquadramento, mais fechadinho. Tá Aí certo. você precisa trabalhar psicologia. Você tem que trabalhar com o modelo, conversar com o modelo, deixar ela bem à vontade para poder captar essa expressão, esse sorriso mais natural. Maravilha. Vamos ver se temos uma próxima. Acho que é lá. Aqui a primeira à esquerda em cima é o contraste de cor. Toda vez que você colocar cor quente e cor fria no enquadramento, também a fotografia fica mais interessante. Cor quente e cor fria. Olha Sim, que- o amarelo, que é a relação com o sol, É. o azul e o verde, que é a relação com a natureza e com a água. E aí, quando você encontra esses dois contrastes cromáticos, aí torna interessante. Ah, vou lindo, começar a levar uma gente. plantinha. Já vou começar a levar uma plantinha Que ali pra praia. lindo. À direita, em cima, é o mesmo castelo que eu mostrei agora há pouco, visto de fora. E aí, o final de tarde, essa luz quente, né? Que é uma luz maravilhosa, não, Silvia? É, E aí já eu aprendi. digo que é importante numa arquitetura colocar sempre uma pessoa por perto, não tirando a atenção da construção, né? Mas sim só para fazer uma relação de proporção e escala. Tá vendo? Sem querer, eu nunca... Lá no cantinho embaixo dessa foto tem uma pessoa andando. eu vi. Entendi. Mesmo que não seja a pessoa que não dê, parece uma formiguinha, ainda Mesmo- assim. Ainda assim. Aí você fala, isso é uma pessoa. Aí você Professor. tem uma ideia de dimensão. Eu sempre fui... Olha, isso era instintivo. Eu nunca deixei tirar sua paisagem.
Sempre tem que Que ter alguém ótimo. ou alguma coisa falando assim, não, você não parece Fica mais interessante. Senão fica parecendo que, né, não tem que é vida. deserto. Olha, Exatamente. eu já sabia isso antes. Olha, e eu gosto só da paisagem. Vou saber onde que eu tô É, errando. começa a Vamos lá, mudar. terceira foto, A professor. terceira foto. Não, 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 volta volta lá. um minuto. Aí. Embaixo a gente chama de contraluz, é uma técnica onde o sol está atrás do barco e eu estou à frente dele. Então cria essa silhueta, dá um mistério em cima da fotografia. E a quarta foto embaixo é sobre linhas. Numa paisagem, quando você encontrar ou linhas muito retas, né, geométricas retas, ou curvas, no caso aí é só de linhas curvas, você tem que colocar também. Você abre o enquadramento e coloca tudo no quadro, que ela cria um movimento. Muito lindo. Tá, próxima, vamos lá. Esse aqui é a cobertura do Fashion Week em Portugal. Era um grupo de bailarinos. Então você tem que registrar um movimento, você não pode fazer uma imagem estática. À direita é o enquadramento, que eu falo, né, que é de um produto. Esse é um legumes que eu não conhecia. É uma mistura, um híbrido de brócolis com couve-flor. Eu falo para os alunos que ele é mais bonito que gostoso. Tá. A terceira embaixo é fotojornalismo, é o Grande Prêmio de Fórmula 1. Aí eu digo, a dica para os alunos é que você precisa ficar numa corrida de Fórmula 1, os carros passam muito rápido, né? Então você tem que ficar numa parte onde ele diminui a velocidade, que é nas curvas ou nas entradas e saídas dos boxes. Essa aí é a saída do boxe. Ótimo. E ali na quarta foto eu falo da iluminação artificial, né? Tem lâmpadas que ela puxa para o tom amarelado, como é essa aí, outras para o esverdeado, outra para o azulado, e você precisa entender, né, dessa luz também, né, para você fazer uma boa fotografia, uma boa iluminação. Muito Vamos ver, bem. temos mais ou já acabamos? Tem mais? Tem mais. A foto de cima, eu trago profundidade e aí eu vou aplicando, né, as técnicas e a verticalidade, então são linhas verticais. A da direita em cima é ponto de fuga, é perspectiva. Essa aí é a estação de Frankfurt, lá na Alemanha. Nossa, Embaixo e a lua ali, a lua? é a Lua. É. Professor, ninguém consegue tirar foto bonita da lua? Até pedi a foto para ele. É, olha só. Para quem Que estiver bom. acompanhando, né, Obrigado gente, com pelo imagem, elogio, ficou fico feliz. É, porque a lua é difícil captar. Sim, é imagina. verdade. É. Hã? Falei bobagem? Não, falou É, certinho. porque a gente, ai, que lua Você linda, aí você precisa- vai olhar, fica aquele pontinho só. Ou fica estourado, ou Olha, fica um lindo. pontinho. Qual que é o segredo para tirar fotografia da lua? Ah, esse eu usei um tripé, uma tele objetiva para aproximar bem, fácil. né? É, a cena. E aí Imagina. paciência, porque você tem que ter paciência para tirar boas fotos, né? A lua, É. ela não espera, ela vai É. caminhando É e aí tem um verdade. pouco de sorte também no Tá. meio. E a quarta foto embaixo é o Parlamento de Berlim, na Alemanha. Eu quis tirar da estrutura. E aí eu precisei esperar alguém atender o telefone. Aí foi quase 20 minutos. Tem Como que ter assim? paciência. Tem aquela moça que saiu para atender telefone, porque hora enchia de gente, porque era excursão, né? E aí perde o foco da arquitetura. E aí o pessoal vai embora e fica vazio. Também não era interessante. E aí eu esperei e saiu uma pessoa para tirar foto e falei, pronto, é agora. Olha Então tem que isso. saber o momento. Né? A próxima, vamos lá. Acabou? Temos mais fotos, vamos ver. Mais. Pessoas. Isso, lá é a cobertura do Carnaval em Ovar, em Portugal, à esquerda em cima. Eu trouxe o movimento e as cores. A da direita é fotojornalismo. Eu trouxe a cobertura do Campeonato do Porto. Eles ganharam o Campeonato Nacional, eu fui às ruas. É uma técnica que a gente fala que é o flash auxiliar com longa exposição. Embaixo a cobertura do Fashion Week, eu usei a diagonal para tirar essa foto, porque daí não era dançado, era só, né, os modelos caminhavam. E aí, do lado direito embaixo, eu trouxe o contraluz, mas com rebatimento. Então, se você não rebate a luz, ele fica escuro. Aí você tem que ter uma luz auxiliar para iluminar, né, e vir a informação na parte da frente também. Foi isso que eu Olha, utilizei. rebater. luz. Essas fotos você fez tudo sozinho? Sim, geralmente é. Em viagens, e no meio das viagens tem uma empresa ou outra que pede, Ah, né, maravilha. para fazer a cobertura de algum evento. Sim, Tem sim. mais uma ali, professor. Um outro trabalho eu peço ajuda assim Entendi. de Tem muita assistentes. coisa, É, né? dependendo da demanda, da quantidade, né, de fotos que tem que fazer e o tempo. Né? Essa aí eu falo para os alunos que é sempre interessante colocar uma forma geométrica básica. É o quadrado, o triângulo, o círculo ou a cruz, né, que é bem reconhecida. Aí, para tirar essa foto, eu deitei no chão, literalmente, de costa para o chão, e mirei a câmera para cima. Na seguinte, é o enquadramento, eu fechei. Né, eu digo, o melhor momento da fotografia, da viagem, é essa. Né?
Na sequência, no terceiro, eu criei o ponto, que é a única unidade de atração, que é uma pessoa rezando numa mesquita. E a última foto eu trouxe também as linhas, de novo, da arquitetura, que são as linhas curvas. Isso é o Museu de Judaísmo. Né? E é interessante que eu falo, tá vendo? Você não consegue, quando você não coloca uma pessoa por perto, você não tem ideia se ela é grande ou pequena. Exatamente. Né? E não Muito era, acho que importante tinha uns 5 metros só de altura, ela não era tão grande essa arquitetura. Próxima. Mas temos mais alguma foto? Temos ainda, muita coisa. Essa foto da esquerda em cima eu trouxe o ponto, que é de umas regras da técnica de composição em projeto gráfico, o contraste de cor, né? E aí também a proporção e tamanho, que era uma menininha que estava andando né, dos monumentos dos mortos da Segunda Guerra. À direita é a fachada do Museu da Rainha Sofia, eu trouxe as diagonais. Embaixo, a estação rodoviária de Lisboa, olha que linda, parece uma escultura. Verdade. Eu trouxe as técnicas de iluminação de fotografia à noite, né, com pouca luz. E embaixo eu falo que todo lugar bonito que as pessoas não conhecem tem que ser fotografado. Esse lugar fica em Cascais, perto de Lisboa, chama Boca do Inferno. Famoso, que é lindo, né? famosíssimo. Muito famoso, essas cavernas, tudo. E eu falo para os alunos que fotografia é estado de espírito. Volta para cá pra gente. Se você está feliz, a fotografia vai sorrir para você. Se você está triste, ela vai chorar. Então eu falo para eles ficarem felizes, tirarem bastante fotografia e me procurar lá na Unip. É isso que eu falo para eles. Agora, professor, o que tem em comum quando é sempre o retrato? O que tem em comum de todos esses cursos? Nós estamos falando de vários cursos. E o que perpassa por todos esses cursos? O que é importante em termos de conceito? É uma boa base, né? Uma boa base criativa para você desenvolver todos os trabalhos. Isso que eu costumo pegar sempre as turmas do primeiro semestre, que é onde eles estão ingressando. Já e aí dar você realmente trabalha o exatamente, incentivo, né? trabalha os processos criativos, o desenvolvimento, né, a finalização, a importância do plágio e a busca da referência, porque hoje tem muita coisa copiada, né? Eles pegam coisas produzidas, colocam o seu próprio nome. É verdade. Né? Então da ética. Então você chama o Então, acho que processo criativo. A base é o processo criativo, Exatamente. professor. E como é que desenvolve, como é que a gente adquire o nosso processo criativo? Eu acredito, né, isso é uma teoria minha, que todos temos, né, nossa criatividade dentro de nós mesmos. Basta desenvolver. E a criatividade, tem alguém que tem facilidade em desenho, tem alguém que tem a facilidade de tirar foto, que é o olhar, né? Tem outros que gostam de ficar na frente do vídeo, se comportar de uma forma mais natural, né? E outros são mais tímidos. E aí você pode se encontrar, né? A função do professor também é essa, né? Olha, isso é interessante, você se dá bem com isso. Por que você não experimenta A sua essa função, área? no caso, é descobrir esses talentos. Porque muitas vezes, como você falou Também, no início do faz programa, parte. como você falou, o aluno chega sem saber o que quer. Ele sabe que ele quer trabalhar com aquilo. Por exemplo, falando que vai se desenvolver. Eu não sei desenhar, mas eu quero todo o resto. Mas eu não sei desenhar. Ele vai ter a base. A base, para começar a fazer, tem que ter uma base. Exatamente. Tem que saber que é desenhar. a base teórica que a gente Ou fala. não. E aí tem também a base prática, que é o início da prática. Mas aprende a desenhar? Ou a pessoa já tem que chegar com uma base no desenho? Para você chegar no nível bom, você tem que treinar. Acho que em qualquer área, né? Então, a função do professor é dar essa base. E aí, de acordo com daquilo que você gosta, aí você vai treinando para sobressair, para fazer um trabalho de excelência, né? É assim que eu explico para ele. Que tem pessoas... Por exemplo, eu vou dar exemplos mais práticos, né? Dentro de ilustração, tem gente que tem facilidade para o desenho, tem gente que tem facilidade à colagem. E os dois são formas de ilustrar. Isso tem no design gráfico? Tem. Tá. E aí, quando você cola, né, faz uma colagem, você está criando também uma ilustração, você está criando uma imagem. Só que tem gente que gosta de desenhar, aí ele vai partir para o desenho e a pintura. Então, tem gente que gosta de pintar, misturar cores. Né? Então, a função do professor é mostrar, isso sim, dar essa base, que eu chamo de base teórica, e aí tem a experimentação. A experimentação que desenvolve o aluno, né, naquilo que ele gosta. E assim, e ele se descobre, às vezes, no meio do curso, viu? Eu não imaginei que eu fosse bom nessa área.
né, Quer e dizer, esse acabam curso mudando. de design gráfico, ele dura quanto tempo? São 2 anos. 2 anos. 4 semestres. Uhum. E aí... A Silvia daqui a pouco já vai querer fazer isso também, né, Não, Silvia? adorei isso. Venha, Silvia. O audiovisual é outro curso. Produção audiovisual, sim. Ele fala sobre roteiro, sobre a preparação para você criar um bom projeto audiovisual, que envolve movimento, né, filmagem, trilha sonora, som, Muito interessante. comportamento. Muito bacana. Muito atual esse curso, professor. Em É todas tudo que as áreas, viu? pessoas Tanto na precisam. área de direção como atuação. Ah, Né? Não tem a disciplina de atuação, mas a gente fala sobre, né? Como você dirigir uma pessoa para uma filmagem, para que um vídeo. Né? bacana. E de tudo, né, Silvia? Numa É. época da primazia Super atual. da imagem. Da imagem, A imagem que está é em tudo, em todos os cantos. Seja a imagem em movimento, Sim. mas tudo nós estamos falando aqui de enquadramento, nós estamos falando de luz. Tudo que a gente mostrou ali se aplica a um vídeo, se aplica a tudo, né, professor? É verdade. A sociedade está, né, movida hoje. Digo hoje porque os meios de comunicação de massa, como a gente falou no começo, está muito acelerado, né? E a imagem, ela é um acesso muito rápido. Então, você mostra uma imagem bem feita, as pessoas vão entender. Enquanto for um texto longo, vai demandar um tempo maior. E as pessoas por não vão isso, nem prestar essa atenção. sociedade imagética está com força hoje, né? Na sociedade brasileira e mundial, né? É mundial, é verdade. E é interessante, voltando lá às nossas celebridades, teve uma atriz que reclamou que teve um problema, né? Enfim, de comunicação, de comportamento, e ela falou, você está arranhando minha imagem. Né? Ou seja, ela depende da imagem dela para conseguir bons trabalhos e aí ter, né, um bom orçamento aí no final do mês. A sociedade vive hoje da imagem, né? É interessante. Nós Então, vivemos hoje da imagem, né? Da imagem, de tudo, né? E é interessante todos esses cursos porque, de alguma forma, ele vai lidar com essa fotografia, com esse retrato a qualquer momento, né, professor? Sim, então, essa é a intenção. Ai, Muito bem. muito interessante. Adorei, professor. Olha, nosso tempo está Eu adorei acabando, também. professor, Que então. pena. Então, mas vamos voltar outra vez, Por favor, sim, uma a outra hora vez que para você- falar sobre esse assunto, professor. Muito bom, muito bom. Quero agradecer aqui a presença do professor Egídio Jesus Toda, que é coordenador auxiliar do curso de design gráfico da Unip. Não só o curso de design gráfico, agora é comunicação digital, fotografia. Tudo, né, professor? Muito bom. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite, Malu, obrigado pelo convite, Silvia. Obrigado, alunos, aí, por ter acompanhado, né, acompanhado a gente aí nessa pequena palestra, aí, nessa verdade, pequena entrevista. aprendemos muito. Só uma última pergunta, quando vai tirar Pois não. fotografia? Uma só. Tem Diga. um segredinho aqui, porque a gente briga muito com isso quando nós vamos tirar foto. De baixo para cima não engorda, gente? Olha, a fotografia, tanto no monitor de televisão, quanto na imagem, né, fotográfica, ela aumenta um pouco. Não digo que engorda, Engorda. né? baixo pra cima. Mas Você é magrinha, Silvia, da Nossa, onde a gente tá? tá você sempre deve tirando ficar foto. bem em todas as fotos, Não, Silvia. pode tirar de baixo para fica cima, muito professor. De baixo para cima dá um ar assim superior para quem está olhando. Essa é a principal, né, comunicação. E de cima para baixo ao contrário da pessoa, dá um ar de diminuição. Então tem que ser ali, ó. O Direto. ideal é na altura mesmo dos olhos. Olha, esse é o ideal. professor, se deixar, ela Deixa ela fazer o curso aqui. Venha, Silvia. Muito Será um bem, prazer. muito obrigada, Obrigada. professor. Muito obrigado. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Don't know much about the French I took, but I do know. Muito bem, os dias de hoje exigem uma atualização diária diante do acesso e das modificações dentro da sociedade midiática, aplicativos, provedores, sites e ferramentas. O curso de tecnologia gira em torno de uma constante atualização para acompanhar as novas mídias que o mercado apresenta. Para falar sobre os cursos de tecnologia e o mercado de trabalho, vamos conversar com Vanessa Santos Lessa, que é coordenadora auxiliar dos cursos de tecnologia da Unip. Obrigada, professora, pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos falar o seguinte, hoje a tecnologia está em alta. Como é que isso entra para a universidade? Como é que isso vem para a Unip, esses cursos de tecnologia? Atualmente nós temos diversos cursos, né, na área de tecnologia e o aluno vem com muita curiosidade, né, com um perfil bem
como é que eu vou dizer, atrás de inovação. Então, a universidade traz alguns cursos na área de tecnologia, como análise e desenvolvimento de sistemas, né? Focado para o mercado, que é um profissional que vai trabalhar lá nas empresas com desenvolvimento de sistemas e análises. Os de tecnologia da informação, onde eu tenho pessoal de gestão. Então, esses cursos que a universidade coloca, ela vem buscando também parcerias com empresas. Então, a gente tem parcerias para trazer a tecnologia para os nossos alunos, né? Outros cursos como automação industrial, jogos digitais também. Então, tudo a gente analisa, a faculdade analisa o mercado e traz esses cursos para a faculdade, para poder oferecer o melhor para os nossos alunos. Professora, são cursos diferentes. Dentro da parte de tecnologia, eu posso escolher, por exemplo, fazer análise e desenvolvimento de sistema, ou redes de computadores, ou a tecnologia da informação, ou automação industrial, ou agora, no caso, jogos digitais. São cursos diferentes que demoram quanto tempo cada um? Então, os cursos de tecnologia, eles levam 2 anos, né? Nós preparamos os alunos para o mercado. Então, o curso de tecnologia, eu gosto muito de explicar para os alunos que ele é um curso diferente do bacharelado, porque são cursos curtos, onde é bem focado na parte prática, né? E o objetivo é preparar o aluno para o mercado absorver o mais rápido preparar possível. mesmo, Já. né? Ele já vai entrar na empresa com uma noção de modelagem, com uma noção dos processos que tem lá dentro, É um né? curso técnico, praticamente, né? Então, ele não é um curso técnico, né? Mas tanto que a gente coloca ele como tecnólogo, é justamente porque eu tenho também um pouco de teoria em cima. Tá. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não é tão técnico de somente executar o que se manda. Então, a ideia do tecnológico, a gente também quer que o aluno tenha um conhecimento teórico para poder resolver problemas. Ok. Por exemplo, um bacharelado, você tem ali um curso mais extenso, eu tenho um pouco mais de teoria, né? Eu tenho mais tempo para dar teoria para o aluno. Mas o tecnólogo, ele é mais prático mesmo. A gente vai colocar... A ideia é que o aluno já seja absorvido logo pelo mercado. Porque hoje, você tem a tecnologia e a gente vai aprendendo e o aluno, ainda mais curioso, ele tem essa tendência de procurar, né, pela tentativa e erro. Agora, hoje, o teu perfil de aluno, ele é um aluno que é esse jovem ou são pessoas já mais velhas que procuram se atualizar na profissão? Qual é o teu aluno hoje? Então, a maior parte dos meus alunos são os alunos que saíram do colégio, são muito curiosos, né? E eles vêm para a gente para se formar, para pegar mais ferramenta. Mas eu também tenho alguns alunos que a pessoa já está no mercado e ele precisa do diploma, né? Então, ele não tem o diploma, precisa do diploma. E ele vem fazer um curso de tecnologia para conseguir um cargo, por exemplo, de gerência, alguma coisa assim. Essa situação, a pessoa ela se recicla, né? Porque ela vai ter contato com professores que também estão trabalhando na área, vai ter contato com os projetos que a gente tem lá dentro da universidade, e ele se recicla. Que Né? é super importante hoje em dia. Muito, muito. E o aluno também, aí eu junto esse profissional que já está no mercado, que quer se reciclar, junto com um aluno que está aprendendo, né? Então, esses dois perfis dá, assim, uma coisa, dá trabalhos maravilhosos, né? Porque é um ajudando o outro. Você diz a experiência, né? A pessoa mais Isso. experiente, um jovem com a cabeça... Com a cabeça bem fresquinha, assim, muito criativo, porque os jovens são muito criativos hoje em dia, isso é importantíssimo, né? Porque para a área de tecnologia, ele tem que ser criativo, isso é importantíssimo, e tem que gostar de tecnologia, gostar de inovação, isso tem. O aluno, o novo tem, né, esse perfil mais, o aluno que vem lá do colégio, o adolescente, vamos dizer assim, e a pessoa mais madura, às vezes ela, não, eu já estou um pouquinho mais acomodado, mais resistente. Só que quando junta essas duas pessoas, começam a motivar o outro. É fenomenal, assim, é bem legal. E também hoje a gente busca se atualizar, né? Porque senão não tem como. Não tem nenhuma área que hoje não use a tecnologia. Né? Então a gente fica imaginando que em todas as áreas você precisa se aperfeiçoar, senão você fica para trás.
Exatamente. né? A tecnologia, ela está em tudo, praticamente. Que nem se a gente for pensar aí, na Revolução Industrial, né? Então, há anos atrás, nós tivemos aí o pessoal saindo do campo, sendo substituído por máquinas, né? Hoje, eles estão aonde? A tendência deles foi ir para as indústrias, ok? Aí começaram a prestar serviço, porque a gente começou a colocar robô, né? Olha aí a tecnologia. Então, todos os cursos a gente, né? Então, por exemplo, análise e desenvolvimento de sistemas, automação industrial, redes de computadores, tudo está envolvendo essa área, né? Tem lá robô, que precisa de um software, o robô precisa de redes que ele vai se comunicar. Então, automação industrial nem se fala, né? Tá lá os sensores e tudo mais. Aí nós temos essa evolução industrial. Agora se fala muito, que é um tema bem atual, que é na indústria 4.0. Né? Não sei, assim... É o assunto do momento na área de tecnologia. Isso é muito importante citar. É aonde eu crio uma indústria, a ideia é eu ter uma indústria inteligente. Sim. Nós já falamos bastante dessa indústria 4.0 aqui. Então, isso é importantíssimo. Porque é uma indústria inteligente que vai... Você vai falar assim, mas vai tirar muita gente do mercado? Não, vai criar outras oportunidades. Sim. E as oportunidades estão nas pessoas que estão estudando, né? Estudando tecnologia. Você que gosta de frase, Silvia, as oportunidades estão onde as pessoas estão estudando. Exatamente, porque você cria a oportunidade estando preparado. Exatamente. Não é? Exatamente, precisa. E assim, eu costumo brincar muito com meus alunos, eu falo assim, olha, a gente nasce estudando, vai morrer estudando. É verdade, não dá para parar. Na tecnologia, então, quem fala assim, eu vou estudar, vou terminar a faculdade, o tecnológico, ou o bacharelado, escolher o seu curso. E aí parou ali, uma hora o mercado vai te engolir. Então, você tem que continuar. Fazer uma pós, fazer um curso de especialização. Né? Eu falo para eles, você dorme atualizado e acorda desatualizado. É dessa forma mesmo, professora? Tem muita coisa, assim, porque eu brinco, eu falo assim, o Japão tá lá acordado enquanto você tá dormindo aqui no Brasil, e tem um japonês que tá lá criando enquanto você dorme. Tá lá criando enquanto você dorme. E na hora que você acordou, já não é mais a mesma coisa, você já está desatualizado. É verdade. Então, é constante. Então, não adianta a pessoa terminar uma graduação e não parar para pensar assim, agora eu vou escolher uma pós, né? Eu falo para eles assim, você terminou a sua graduação, escolha, a graduação ela vem para abrir um leque, independente do tecnólogo ou do bacharelado, qualquer graduação, eu penso assim, ela vem para te abrir um leque. E aí você vai olhar e vai falar assim, o que eu vou fazer agora? Eu quero ir para banco de dados, eu quero trabalhar com análise de sistemas. Eu quero ir para a rede, mas na parte de telecomunicação. Em jogos, né, que a gente tem o curso, eu quero trabalhar com a parte de criação. Então, escolha a sua área e aperfeiçoe, seja o melhor que você puder. Vai fazer curso de pós, vai fazer especialização. Então, a ideia é você ser o melhor naquilo que você escolheu fazer. Isso é importante. Porque ser mais ou menos, né? Hoje em dia o mercado ele quer gente boa. E na área de tecnologia a gente tem muita vaga. Muita. E pouca. No caso... Vaga por quê? Para o mercado? Para o mercado. O mercado de tecnologia precisa de muita gente, né? Então, assim, tem pesquisas que vão... 2019, a gente teria 450 milhões de vagas e não tem profissional para isso. Olha! Tem muita vaga e as pessoas não estão se profissionalizando. Outro dia eu estava vendo até uma pesquisa falando sobre isso. Porque hoje, principalmente pela indústria 4.0, pela automação de tudo, né? Então, existem várias vagas, mas os profissionais, onde estão? Interessante isso. Sim, porque assim, o aluno, ele enxerga lá vários cursos, aí ele fica naquela dúvida, o que eu vou fazer? Decida-se por uma, né? Pesquise cada uma das suas áreas, vê o que te agrada mais, né? E como eu falei, seja o melhor naquilo. E não se preocupe com o dinheiro. Quando a gente faz um bom trabalho, um trabalho com amor, o dinheiro é consequência, né? Então, alguns vêm e falam assim, professor, mas eu vou ganhar muito. Se você trabalhar muito, estudar muito, você vai ganhar muito.
Se você for o melhor, você vai ser coloca disputadíssimo. isso, você coloca Eu falo para os alunos, você tem para que ele fazer ser o o seu melhor, né? Não pode ser mediano, tem que estudar para ser o melhor. Tem que estudar, porque a área de tecnologia, como eu falei, ela tem constante, né, muitas novidades. Você dormiu, acordou, já tem Não, e novidade. tá muito disputada, né? Tem muita gente que está Sim. boa, muita gente, parece que elas já nascem sabendo. As crianças, vamos se dizer, que vêm por aí, elas já nascem sabendo, já vai lá com o dedinho, já nasce, já quer passar a mão na televisão e achar que vai rodar como se fosse, né, um touch. Mas, assim, precisa estudar. Não é só nascer assim, eu nasci, eu gosto disso, eu me dou bem com o computador. Legal, isso é um começo. Mas você vai precisar estudar. Agora, professora, num curso como esse, o que é imprescindível para o aluno? O que ele tem que levar em conta? Por exemplo, criatividade, talento? Onde que puxa? Em comum, o que tem esses cursos? Olha, em comum, todos os cursos vão resolver problemas. E para a gente resolver problema, a gente tem que ser criativo. Né? Então, aí você tem a sua bagagem tecnológica, o seu estudo, tem todo o seu conhecimento, mas tem que ser criativo para utilizar. Mesmo com a tecnologia, você vê só como é importante a gente falar sobre isso, que no mundo tecnológico não é só a tecnologia, precisa trabalhar aqui, trabalhar a mente, mesmo com tudo que está à disposição. Não é simplesmente você fala assim, eu falo às vezes para os meus alunos, mas eu quero o top do celular, eu quero o note mais potente. Mas se eu não sei mexer... Você não tem criatividade para resolver o problema, como é que vai fazer? Você não Você aprende? A gente aprende a ser criativo? Então, o professor, a gente orienta, mas criatividade é uma coisa que também é exercício. Ah, é? A gente exercita para você resolver um problema. Por exemplo, eu tenho lá um problema de um robô. Vou dar um exemplo que a gente estava falando da indústria. Como eu vou resolver aquele problema? Você tem todo o conhecimento tecnológico, mas você tem que parar para pensar e falar assim, não, olha, ele poderia sair daqui, passar por ali. Isso é criatividade, né? Você vai usar a sua lógica com criatividade. A base do que você aprendeu. A base do que você aprendeu. Então, assim, a gente incentiva trazendo muitos problemas. Então, em todos os cursos, a gente tem cases, né? Então, tem os casos, a gente propõe projetos para todos. Então, por exemplo, vamos falar, o caso do curso de jogos. Eu tenho lá um problema de... eu quero desenvolver um jogo para ensinar crianças na alfabetização, ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho toda a bagagem tecnológica, mas como é que eu vou fazer uma criança aprender a letra A? Eu tenho que ter criatividade para passar isso. É verdade. E aí você falou também da questão de resolver problema. Por vezes, pode ser que não seja só resolver o problema, e sim criar uma demanda para o que existe no mercado também. Sim. Uma necessidade que há no mercado. São essas startups, não é isso? Nossa, as startups estão crescendo muito. Porque, assim, eles começam a enxergar nichos, né? Sim, no mercado. Olha, eu vou criar isso aqui, esse óculos está precisando disso aqui. Então, eles começam, né? Vou dar um exemplo. Né? Não sei se eu posso falar. Pode. Então, Uber. Até quanto tempo a gente tinha isso? Foi um aplicativo que foi criado e as pessoas gostaram e se usa, tá aí, estão usando. Alguém viu essa necessidade do aplicativo do Uber, tecnologia. É justamente a necessidade. Startup é nisso também, né? Isso. Você vê a necessidade. Você vai identificar uma necessidade de mercado. E aí, com essa necessidade, você vai desenvolver ou tentar ajudar a criar uma solução. Então, quem você deu o exemplo do óculos, por exemplo, existem óculos que para daltônico, né? Então, a pessoa tenta ajudar na correção ali das cores. Tem um monte de coisa que você vai ver. Qualidade de vida, né? Sim. Vanessa, a primeira vez que eu vi um óculos assim com criatividade foi assim, aquele óculos que você coloca que é de um lado só para a pessoa poder se maquiar mais velho. Eu lembro que eu fiquei tão impressionada com a minha avó com aquilo, ela lá com o óculos. Não tinha? Sim. Era de um lado assim, aí você maquiava, depois você virava o negócio. Quer dizer, lá atrás já estavam criando alguma coisa diferente. Então, você concorda comigo que a pessoa que parou para criar, ela ficou analisando a necessidade. E aí, com a criatividade dela, ela criou aquilo.
É verdade. Então tem que ser criativo. Eu acho que a vida é assim, né? E aproveitar a tecnologia a seu favor. Seu favor, não ser refém. O que eu falo para os meus alunos, a gente não pode ser refém. Então você tem que ter o seu momento de dormir, você tem o seu momento de lazer, é saudável. Né? Eu falo alguns assim, eles gostam tanto que eles dormem até acho que abraçado com o computador, sabe? Falo, não, gente, não tem que ter saúde, tem que ter vida. Mas a tecnologia é para te ajudar, não você ser refém dela. Isso é importante. Agora, eu queria que você falasse desses jogos digitais, né? Porque hoje é uma febre, né? Só se fala disso. Então, jogos, eu acho que assim, as pessoas elas têm ainda aquela coisa de, jogo é só lazer. Não, o jogo não é só o lazer. Não é só o filho fica lá grudado e jogando horas e horas. Não é isso que ele vai fazer na faculdade, viu? Porque senão já autoriza, né? Já autoriza. Não, fazer filho, jogos. vai lá. Não é essa a ideia. O filho vai fazer jogos, mas ele não vai ficar jogando o dia inteiro na faculdade. Isso é importante falar. Então, qual que é a ideia? Jogos digitais, a gente tem várias áreas que a gente pode trabalhar. Eu vou citar alguns casos. Por exemplo, fisioterapia. Eu vi um artigo outro dia que a senhora ela não tinha paciência para fisioterapia mesmo. E aí eles colocaram um jogo para ela fazer os exercícios e produziu muito mais resultado. É lógico que com uma fisioterapeuta Sim. acompanhando, mas não era a fisioterapeuta que ficava em cima dela. Faz assim, faz assim. Era o Era jogo. Era o jogo. Então, ela jogava, né, se movimentando, e aí, com aquele jogo que ela estava, ela foi desenvolvendo os exercícios de fisioterapia. Olha só que legal. Olha que interessante. Identificar doenças também, a gente consegue colocar um jogo para identificar doenças, ou a pessoa ser daltônica ou não também. Produz um jogo, é isso? Isso, a gente produz um jogo e coloca a pessoa para jogar. E aí o jogo consegue identificar se existe uma doença ou não. Para treinamentos em empresas. Muitas empresas, elas chamam o profissional, muitos alunos meus já passaram por isso, chamam o profissional para um jogo. E aí esse jogo é, por exemplo, uma empresa onde vai ter algumas dificuldades, e aí o que você faz? E você compra uma mercadoria, você não compra uma mercadoria, Faz você uma vende. Simulação do que vai vivenciar. Isso. E aquele jogo vai pontuando. Aquilo vai pontuando. E aí, no final, eles vão olhar e falar assim, não, essa pessoa aqui é interessante para a gente contratar. Eles fazem o teste através de um um jogo. jogo. Olha que jogo. interessante. Isso você passa... Os alunos aprendem a fazer esses jogos? Aprendem a fazer os jogos. No curso de jogos, por exemplo, a gente tem uma disciplina de física, né? Então, por exemplo, eu vou criar um carro lá e o carro vai sei lá, precisar pular de uma montanha para outra montanha. Então, eu tenho que ter todos os cálculos de física lá para poder fazer as regras corretas, né? O carro não vai flutuar, vamos dizer assim. Vou criar um personagem. Esse personagem, ele tem por trás dele, ele tem toda uma psicologia. Então, se você pegar um jogo, os personagens possuem o quê? Possuem uma história, essa história influenciou na vida deles, né? Então, você consegue identificar muita coisa com o jogo. Não é simplesmente tem o jogo por lazer, isso é óbvio, não morreu e acho que nunca vai morrer, porque a gente precisa viver e quem gosta, né? Mas tem muita coisa por trás de jogo que dá pra gente trabalhar bastante. Professor, até o perfil psicológico dos personagens, por exemplo, a gente vê, no caso, né, essa febre, quando você assenta para assistir um jogo desse, né, que tá na moda, quer dizer, os profissionais, os personagens, todos eles têm um perfil. Sim, porque... Esse é o malvado, esse é não sei o quê, assim. Sim, e todos eles têm uma história. Tanto que se você pega jogos, né, que ele tem lá uma evolução, então... sei lá, Resident 1, 2, 3, todos eles vão ter uma história por trás e você consegue enxergar o lado psicológico de cada Olha que interessante. Então é interessante, porque vamos parar para analisar. O profissional de jogos, né? Então, no curso de jogos, ele vai ter a parte
técnica, ok? Então, ele vai ter toda a parte lá, como é que eu desenvolvo o software, né? Quais os programas que eu preciso, como é que eu monto a documentação de jogos. Então, isso é importante no curso de jogos. Mas essa indústria de jogos tem muitos outros profissionais. Então, eu vou ter, por exemplo, profissional de música, porque ele vai criar a parte de música para um determinado personagem. Eu tenho o psicólogo que vai me ajudar a montar um perfil pro meu personagem. Nossa, Olha quantas profissões Muitos Que profissionais interessante. entram. Engenheiros eu tenho engenheiro desenvolvendo jogos, justamente Oh, por que causa da parte de fantástico. física. Músicos, roteiristas, muitas áreas. Então, estão tendo emprego, né? Sim, Estão sendo sim. procurados. Sim. Quer dizer, abrir o leque é muito grande. Sim, é a tecnologia. O pessoal tem medo, né? Eu costumo às vezes falar para você, não tenha medo da tecnologia, ela vem para nos ajudar. Só que ela vai cobrar o seu preço, que é você estudar, né? Isso aí é fato. Então você precisa estudar para continuar lá, como eu falei. Alguns empregos com a evolução da tecnologia vão morrer, vamos dizer assim, mas outros vão surgir. Então se prepare. Mas você vê, Malu, por exemplo, um psicólogo. Hum. Ele pode arrumar um emprego no game. É. Né? Um engenheiro. Não, achei fantástico isso. Quando que o psicólogo vai imaginar que ele pode trabalhar na área de games? É. E Nunca. ele pode criar jogos para ajudar os seus pacientes também. Não, É um sabe o estudo. que eu fiquei pensando, assim, por exemplo, não sei, na minha casa, assim, ver moleque jogando, né? Tá lá jogando, é sempre um Faça uma coisa inútil, E tipo no- assim, não não. tá fazendo nada. e um tom crítico, né? Um Lógico, tom crítico. sempre. Esse menino não sai o dia inteiro jogando. De repente, ele tá ali encontrando um caminho também para o futuro dele. Sim. Né? Porque, por exemplo, à medida que ele vai aprendendo ali e pula para lá, ele vai aprendendo. As fases, né? É. Videogame. Que nem, por exemplo, a gente tem os campeonatos, né? Cada vez mais, É, nossa. então tem os campeonatos. Milhões de pessoas. Narradores. O pessoal vai ter um jogo lá de futebol ou um jogo de luta e você vai ter narradores, né? E os meninos que jogam esses jogos, que entram nesses campeonatos, eles têm patrocínio. Sim. Eles ganham para ganham bem. jogar, É. né? Então não é lazer, a gente precisa, eu acho que Já precisa olhar. profissionalizou isso. Sim, mas eu acho que a gente precisa olhar o jovem de outra forma, né? E não, ele tá lá matando tempo, ele não quer estudar, esse menino é isso, Ele tá esse menino- estudando. Tá, às vezes invista, né? Eu falo às vezes assim, investe naquilo que ele gosta, porque ele vai fazer com amor. Então, isso que é importante, acho que na minha opinião, em todas as profissões, é você fazer o que você faz com amor. É. E ele gosta daquilo. Então, filho, quem sabe, você não quer fazer um curso de jogos digitais? É. Ô, Vanessa, não é? mas se você pensar hoje em dia, essa geração, né, que adora jogos, isso aí abre para eles um leque enorme e se você for pensar, vão todos para essa área, porque todos gostam gostam Pode ver. Não é? Todos pensaram, eles nem imaginam que Sim. pode desenvolver justamente isso. E são várias profissões que você falou aqui. Sim, e muitos trabalhos interessantes. Em todas as áreas a gente consegue analisar alguma coisa com jogos, né? Então, como eu falei, identificar doenças, né? Não é simplesmente o jogo pelo lazer, né? Então, eu posso ter uma competição de jogos, que é uma coisa legal, mas eu posso ter, de repente a pessoa fala assim, não, eu quero fazer o curso de jogos, mas eu quero ajudar a humanidade, né? Legal, você vai fazer o curso de jogos, aí você vai fazer pesquisas, né? Porque, como eu falei, você vai morrer estudando, isso é importante, mas para identificar alguma coisa, ajudar as pessoas, né? Então, um curso, às vezes, que identifique uma doença de depressão. Como assim, professora? Você vai Ai, que estudar o interessante. perfil psicológico da pessoa e ali você consegue identificar, dependendo das ações dela no jogo, se ela Uma coisa possui lúdica. algum Isso, se ela entendi. possui. Que é mais ou menos quando a gente vai num psicólogo, uma criança, por exemplo, vai num Uhum. psicólogo, ele consegue identificar coisas nas crianças Só pelos jogos. Com jogos. Uhum. Só que você pode colocar esses jogos num computador e o computador é que vai falar para Vai dar você o que ela tem diagnóstico. uma tendência para aquilo, 90% de chance de ser isso, 30% de chance de ser aquilo, não. Então não deve ser. O computador vai te falar.
Professora, Que demais. outro mundo. Outro mundo, tecnologia, é Mas você tudo de vê como bom. Isso aí é uma falta de conhecimento, muitas vezes. É importante a gente trazer aqui para o programa, que esse programa é muito visto pelos jovens, né? O Duas na Tri está, inclusive, não só em televisão, mas também nos sites, tanto da Unip quanto do Objetivo, porque muitas vezes o jovem, Vanessa, eles não sabem muito o que tem dentro daquela profissão. Quais são as profissões que oferecem, né? E a gente está falando, aqui eu não sei, estamos meia hora falando de várias profissões, Mas- só nos jogos. Só Sim, nos só jogos. nos jogos. Puxamos o assunto dos jogos, né? Parece até que esquecemos do restante. Mas você vê, dos jogos, né? Mas, por exemplo, você estava falando, eu vi meu sobrinho outro dia, 9 anos, chegou e falou assim, tia, por favor, eu quero fazer um curso de dublador. Agora eu estou entendendo onde que ele quer chegar, porque ele fica jogando e ele quer dublar. Os personagens. Até tradutor. Então, por exemplo, você tem muito jogo que vem de lá pra fora e você traduz. Ou o tradutor também, o pessoal de línguas aí Olha só, traduzindo. olha, Quer você dizer, mexendo em surgiram mais profissões do que... Porque a gente fica achando que a tecnologia está tirando as profissões. Não. Não, está aparecendo mais. Nós estamos chegando a essa conclusão aqui, né? Nas nossas pesquisas. Então, porque, como eu falei, não precisa ter medo da tecnologia. Às vezes Não, as pelo pessoas... contrário. Mas, de novo, ela vai te cobrar um preço. Você quer continuar trabalhando, você vai continuar no mercado, você vai ter que estudar. Então, isso é uma coisa que tem que deixar bem claro. Eu acho que é legal a gente falar, né? Acho que até entrou na questão de jogos, porque tem muito pai que não... esse menino aí não tem futuro. Gente, tem. Tem, preconceito, sim. É um preconceito. É um preconceito. Então, é legal trazer isso, né? Até agradeço a oportunidade, que é pra gente tirar essa, né? Como é que eu vou dizer? Esse conceito é inadequado, né? Sim. Completamente. Coitado das crianças, né? E ali eles estão... Porque o momento e seu contexto. Então, esse é ter um contexto de realidade. Se a gente tem os bebezinhos já pegando ali, só que é o touch, né? Então, provavelmente, essa criança, esse adolescente que hoje, né, envolvido com jogo, com celular, de repente ele está aí procurando o futuro para a humanidade. É uma nova forma de se olhar, É. né? O futuro. E vem acrescentar em todas as áreas. Todas. Né? Na parte médica, em tudo. Tudo, que nem a parte médica. Teve assim, a tecnologia está ajudando demais. Fala-se hoje em, não sei se vocês já passaram em algum hospital, aonde tem lá uma médica, lógico, acompanhando, mas ela começa a fazer um monte de pergunta. Isso. Pergunta, e ela vai colocando aquilo no computador. Sim. Isso. Né? Mede a pressão, Febre põe alta. no computador. É. Você teve isso, põe Teve no computador. febre. Daqui a pouco ela aperta um botão e aquilo sai. Olha, você tem, sei lá, virose, né? Que tá na moda. Tá na moda. Mas o computador ele vai te ajudar a identificar alguma doença também. Dependendo daquilo que você coloca. Daquelas Isso, anamnese informações que você faz. vai colocando. Já tem situações de você poder fazer até uma cirurgia, o médico num país e o paciente em outro lugar. Tem pesquisas para isso. Como assim? Nossa senhora. Como assim? O médico está num lugar, aí você coloca uma câmera, né, ali em cima do seu paciente e ele consegue controlar os equipamentos à distância. Ele vai lá, vai fazer um corte, ele vai abrir o paciente, ele vai tudo de longe. Ele simplesmente está controlando daqui, mas o negócio está acontecendo lá no outro país. Como ele faria, por exemplo, nessas cirurgias que a gente já tem, né? De robô, né? Aqui. Está fazendo junto com o paciente, ele pode fazer isso À distância. à distância. Aí você envolve, por exemplo, a distância, a telecomunicação, curso de redes de computadores, né? Que é esse aqui. Comunicação. Para falar de outros, que nós nos empolgamos. Mas é rede de computadores. Isso. Você Aí trabalha você- com Eu computadores? trabalho com todos, né? Tá. Assim, os cursos de tecnologia ali tá no dia a Uhum. dia. Então, você tem, por exemplo, a parte de sistemas, né? A análise e desenvolvimento de sistemas é importante. Então, redes, computadores. Tecnologia da informação, que você vai ajudar a gerenciar tudo isso. Automação industrial, onde você tem os robôs fazendo a cirurgia. Então, em todos esses processos, a gente tem todas as áreas, tem muitos profissionais trabalhando nessas inovações, né? Então, assim, espaço tem, mercado tem, precisa se qualificar. Não, e eu acho assim, é o tipo do curso que todo mundo tem que fazer, né? Porque você... E ainda existe, né, uma geração um pouco resistente
Até esses pais que falam, nossa, meu filho só fica no joguinho o dia inteiro. Então, precisa mudar a cabeça, né, dos pais que ainda estão nessa transformação, É verdade. né? Sim. Que os filhos estão indo cada vez mais rápido. E, na verdade, a tecnologia está sempre trabalhando a favor, nunca contra. Sim. A gente já tira voltando nos jogos, né? Dessa coisa de você falar, o filho tá lá, então ele não tá fazendo nada. Não. Ele tá no mundo tecnológico, então você precisa, é a nova geração, a gente precisa enxergar, abrir um pouco a mente, né? E como é Porque que não abre a mente? Como é que você puxa isso? Porque eu queria pegar esse gancho também de abrir a mente e a criatividade. Como é que você ressalta ou realça isso no aluno? Então, no curso, a gente propõe diversos problemas, né? E o aluno precisa resolver esses problemas com toda a criatividade. Então, Mas ele se abastece onde, ô Vanessa? Ou esse aluno, como é que para ele resolver esse problema? Onde que ele vai buscar? Ou ele bebe em que fonte? nos professores. Então, os professores, o que a gente costuma fazer? Você conta a história, você resolve um pedaço, mas deixa outro para ele ir pensando. Tá. Então, você vai dando por parte, você vai induzindo, né? Então, o que eu faço, o que eu costumo fazer quando eu estou orientando esses projetos? Eu falo, olha, e se a gente fizer assim, assim? O que você acha que aconteceria? Aí você coloca ele para pensar. Bom, se eu fizer assim para resolver esse problema, pode ser que dê certo, professora. Então, tenta. Deu errado, professor. Por que deu errado? Então, aí você fala, olha, deu errado porque eu não sei porque deu errado. Então, você orienta, deu errado porque aconteceu isso, isso e isso. Às vezes você Então, até induz ao erro, justamente para aprender, né? Isso, exatamente. Eu acho que o bom professor, a gente tem que fazer isso. A gente ajuda, mas eu falo para os alunos o seguinte, você tem que sair diferente. O curso, ele foi proveitoso para você se você saiu diferente do que você entrou. E o diferente com relação ao seu raciocínio. Você enxerga a vida de outra forma? Você consegue ser criativo de outra forma? Da forma de como você entrou para a forma que você está hoje. Você melhorou? O que você acha? Aí eles geralmente falam, professora, não, realmente hoje tem problemas que eu tinha, que eu encararia de uma forma e hoje eu encaro até problemas para a vida. Então, é justamente porque o professor começa a abrir as opções para eles. Então, às vezes eu deixo errar, às vezes eu oriento para o acerto, né? E aí você vai ajudando nessa criatividade, vai ajudando no raciocínio. E o erro também pode, o erro é plausível. Nossa, Acerto e Que é erro. bom justamente para aprender mais ainda. Que nunca mais eu vou fazer desse jeito. E aí, se você sabe por que você errou, nossa, então tá perfeito. Você aprendeu, porque você sabe o porquê você errou. Ô, Vanessa, então o mercado de trabalho em relação a esses cursos todos é infinito. Sim, infinito. E vamos precisar de muito mais. Hoje já tem pouco profissional para a área, muita vaga para poucas pessoas. E a minha opinião é que a tendência é ter mais vagas e a gente precisa se preparar. E a demanda tá boa, a procura tá boa pelos cursos, existe bastante interesse. Sim, a gente Mesmo não tem. sendo jovem, está conseguindo colocação. Sei lá, uma pessoa de 50 anos que ainda está, né? Nessa mudança, essa resistência em relação ao... Porque tem gente que não mexe nem no celular ainda. Então, um dos itens, né, como eu falei, é você não ter resistência para a inovação. Então, por exemplo... Eu ainda escuto gente falando, eu não mexo com essas coisas. Isso não é legal. Para você vir para a área de tecnologia, você tem que ter a cabeça muito aberta. Né? Então, aconteceu, tem um software novo, tem um aplicativo novo, eu quero colocar porque eu quero usar. Então, a gente não pode ter resistência à tecnologia. Se você tiver resistência à tecnologia, aí a gente tem um problema. E tem pessoas mais velhas, assim, o idoso mesmo, que se interessam pela parte de tecnologia? Tem chance? Tem. Eu tenho um aluno de 63 anos. E ele é muito, muito, muito aplicado. Muito aplicado. Então, assim, às vezes, em algumas disciplinas, ele coloca alguns alunos mais novos no chinelo. Que legal. Por ele ser aplicado, né? Então, não tem idade, não tem vontade. Qual é a sua vontade? Você tem vontade de fazer? Legal. Não tem, complica. Porque, assim, eu estava até conversando, né? Tem muita gente que chega nos 60 anos,
60. Então já está aquela carreira que escolheu quando tinha com 18 anos, já está 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, e não está se renovando porque ainda faz parte daquela geração que não acompanhou com a tecnologia. De repente chega e quer mudar de profissão. Hoje em dia, com 60 anos de idade, alguém pode entrar nesse mundo tecnológico e conseguir se dar bem? Com certeza. E na minha opinião, a idade ainda traz o amadurecimento como extra no seu currículo, né? Porque você tem toda uma experiência. Mesmo em outra área, você tem uma experiência que você vai levar. Ou de organização, não, a pessoa era organizada, alguma ideia de gerenciamento, de gestão, de saber como é que os processos funcionam. Então, ela tem uma bagagem, não é por causa da idade. O que ela precisa ter, ela não pode ter resistência para a tecnologia. Então, se vier um curso de uma tecnologia nova, vai fazer. Você tem um desafio, vai participar. Isso é muito importante. Então, e até mesmo cabeça, né? E mesmo o próprio desemprego, né? Por vezes você tem um desemprego grande no Brasil, mas também é preciso olhar jogar luz sobre esse assunto também, porque a pessoa também precisa se especializar. E à medida que ela vai se colocando de forma imprescindível, ela não será demitida. Com certeza. Uhum. Ela vai, porque assim, esses profissionais, a tecnologia, alguns anos atrás o pessoal achava que era muito assim, não, ele está lá, ele guardou meus dados, ele fez isso. Hoje não, hoje as empresas enxergam esse profissional de uma forma diferente. Eles enxergam os profissionais de tecnologia como pessoas que vão ajudar nas estratégias de mercado da empresa. Então, muitos estão em cargos, assim, ali que está dentro de decisões, né? Chama o pessoal da tecnologia, Isso. o gestor de TI, tudo que é para auxiliar aqui. O que eu devo fazer? Eu devo fechar a filial, eu devo abrir uma filial em tal lugar, o que eu tenho que fazer? E aí você tem todo o levantamento de dados, tem toda uma análise de dados, o qual esse profissional vai estar junto, né? E às vezes ele, com a maturidade dele, voltando a falar da questão da pessoa com um pouco mais de idade, ela traz essa maturidade para dentro desse negócio, junto com conhecimento tecnológico. E a tecnologia vai ganhando um protagonismo dentro da empresa, né? Porque antes era vamos dizer, uma função, vamos dizer, um setor, né? Falar, Você falou, chama o cara do TI. Chama o cara da TI. Não, hoje a questão da tecnologia, ela se faz presente até para resolver o que faz com uma empresa, como é que faz, né? Com as soluções dos problemas das empresas. Hoje essas soluções passam pela questão do protagonismo da tecnologia dentro da empresa, né, professora? Sim, então, por exemplo, teve não sei se vocês lembram uma época que o pessoal estava comprando muito carro branco? Vocês Era lembram? moda. Era verdade. moda o carro branco? Então, o que acontece? Dentro de uma empresa, numa fábrica de automóveis, ela vai perceber através dos dados, quer dizer, olha, estão comprando muito carro branco, que estranho o mercado reagindo desse jeito. Peraí, acho que a gente precisa fabricar mais carro branco. Mas como é que eu vou saber disso se eu não analiso os dados que foram guardados? Se eu não vou falar com o cara da TI, o cara da tecnologia. É verdade. Né? Então, alguém pediu, eu estou mandando, mas, poxa, mas que estranho. E ninguém percebe o que está acontecendo no mercado. Então, é tudo uma questão de análise dos dados. Isso quando você fala análise de dados, análise de sistema. Isso, porque a gente tem um profissional também de banco de dados, é um tecnólogo. Presta atenção. Nossa, é muita Tecnólogo de banco de dados. O tecnólogo mesmo, né? Porque antes você olhava, era só assim, guardar, onde eu posso guardar? Chama, a hora que o computador, né, tinha problema. Não, problema, O problema é você chamar a pessoa. Hoje não é, né? Ele tem esse papel importantíssimo hoje. Nossa, muito. Eu costumo falar que, assim, a gente tem que tomar cuidado como você armazena os dados, eu falo para os meus alunos, que nós temos muita responsabilidade sobre a empresa, porque, de repente, se você começa a fazer muita bobeira, ali você também pode ajudar a fechar uma empresa. Olha só. Então, toda uma análise correta, né? Por isso que eu falo, tem que estudar. E essa influência, né, dos tecnólogos, a ideia dos cursos de tecnologia é você formar um profissional especializado, né, para uma determinada área da tecnologia da informação. A gente tem outros cursos de tecnologia, né? Então,
Mas falando dos de informática, de informação, então ele vai ser específico para determinada área. E tem que fazer o trabalho bem feito. Muito Nossa. bem. Senão... Olha, professora, parabéns. Nossa, Obrigada, imagina. quantos Maravilhoso. assuntos muito interessantes. Várias pautas. Né? Muito legal. Muitas profissões. Gostei. Exatamente, que legal. Quero agradecer à obrigada. professora Vanessa Santos Lessa, que é coordenadora auxiliar dos cursos de tecnologia da Unip. Muito obrigada, professora, e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Rápido intervalo, já já a gente volta. Vamos agora com o nosso bloco de notícias e os principais destaques da Unip, Universidade Paulista e do Colégio Objetivo. Já com a presença do aluno e repórter João Guilherme, o nosso famoso JG. Olá, tudo bem? Tudo bem? E da jornalista Alessandra Neri. Tudo bem, Alessandra? Tudo ótimo. Alessandra, quais as principais notícias de hoje? Luan de Souza Santos conquistou medalha de bronze na Olimpíada Europeia de Física, a EUFO. A competição foi realizada em Riga, capital da Letônia. O EUFO reúne estudantes do ensino médio europeus e de países convidados. 30 países participam da competição. Roda VT 1. Vamos lá. É a Olimpíada Brasileira de Física que seleciona o time brasileiro para as internacionais. Luan foi medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Física. E como foi o formato da prova na EUFO? A Olimpíada tem questões teóricas e experimentais. A prova foca em problemas de enunciados simples e soluções criativas. A ideia é simular uma situação real de pesquisa em física. Participar de uma competição internacional é sempre uma alegria. É a oportunidade de conhecer novas pessoas, fazer amigos, praticar inglês, ampliar o conhecimento, trocar experiências com estudantes com as mesmas afinidades. Sim, e o sonho é de qualquer aluno olímpico, né? Em competições acadêmicas, Luan é um super atleta, né? Ele conquistou medalhas em competições nacionais e internacionais. Isso mesmo. Até o momento foram 18 medalhas em Olimpíadas Nacionais. Sua coleção de medalhas se estende para astronomia, informática, robótica, ciências, química e física. Foi bronze na Europeia de Física e ouro na Ibero-Americana de Astronomia. Ah, eu sou fã number one do Luan. Meu Deus, que menino fantástico. Ele é mesmo. E agora ele tem pela frente aí novos desafios, e são os desafios internacionais, né, JG? Isso mesmo. Em julho, o desafio é o Torneio Internacional de Jovens Físicos, o IYPT. E ele e Enzo Serrano vão para a Varsóvia, Polônia. Em agosto, ele representa o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, a IOAA, na Hungria. Muito bem, parabéns para o Luan. De física, vamos para a química. 11 alunos do Objetivo foram premiados na Olimpíada de Química do Estado de São Paulo, Alê. Isso mesmo. Foram 2 medalhas de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. Eu tenho algumas imagens da solenidade de premiação realizada no Instituto de Química da USP, no último sábado, Roda VT 2. Os 52 melhores estudantes de Química do ensino médio do estado de São Paulo foram premiados, entre eles 11 alunos do Objetivo. O ouro foi para os alunos Ângelo Gampreger Ruiz e Matheus Paulo Ferreira. Ângelo, além do ouro, conquistou o prêmio Talentos. Ele foi o Top Gold, a melhor nota do ensino médio. 152 estudantes participaram na fase final, na USP. Eles fizeram provas teóricas e experimentais de manhã. Realizaram as provas e no fim da tarde foi divulgados os resultados. Pelo excelente desempenho, os 11 alunos foram classificados para a Olimpíada Brasileira de Química. É a OBQ que seleciona para a Olimpíada Internacional e a Ibero-Americana de Química. Muito bem. É verdade que um dos grandes responsáveis pelo excelente desempenho dos alunos nas Olimpíadas de Conhecimento é o programa Objetivo de Incentivo ao Talento, o famoso POIT, né? Isso JG. mesmo, o POIT é formado por professores altamente gabaritados que preparam os alunos para as Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais.
Muito bem, vamos falar de outra coisa agora. No mês de maio, o Objetivo promoveu 2 importantes provas, o Simulado Aberto Enem e o Fulvestão. Os exames reproduzem as exigências dos grandes processos seletivos, o que quer dizer o seguinte, que é igualzinho, né? O de Igualmente. verdade. A cerimônia de premiação dos melhores classificados no Simulado Enem e no Fulvestão vai ser no próximo sábado, dia 15 de junho, no Teatro Unip Paraíso, a partir das 3 horas da tarde. E atenção, estudantes! Quem não se inscreveu para as provas aplicadas em maio do Simulado Enem ou quer treinar um pouco mais, tem uma nova chance. O Objetivo vai realizar o Simulado Enem em junho. Larissa, deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse simulado, ele é feito só aqui em São Paulo? Não. Por exemplo, o aluno que está em Americana, em Zo- outros lugares, Sim. ele pode fazer o simulado por onde? Pelo... Não. Pela própria nossas escolas conveniadas, né, do Objetivo, ou pela Unip também. Pela, né, na Universidade Paulista, enfim. Tem campos espalhados em todo o país, né? Então eles podem se inscrever pelo site, faz eles junto. conseguem. Cada um faz Ele a sua consegue cidade. um local, né, mais próximo, enfim, para fazer a sua prova, né, o seu Que exame. bacana. Então tem mais uma chance aí para quem perdeu o Enem, pode fazer esse mesmo. simulado de novo. Uhum. Ah, mesmo. é. E vai até hoje, né, a inscrição. O exame, né, será aplicado Nos dias 16 e 30 de junho, em 2 domingos, né? E atenção, as inscrições terminam hoje. 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 Grifar isso muito bem. E como os interessados podem participar, o JG? Muito simples, a participação é gratuita. Basta fazer a inscrição no site curso-objetivo.br ou em uma das unidades do Colégio Objetivo. O teste acontece nos moldes da prova oficial. Inclusive, a correção adota a teoria de resposta ao item, a TRI. Teoria de resposta ao item. Então, isso explica para os nossos ouvintes o que é a TRI, JG? É a metodologia adotada na correção das provas do Enem. A TRI consiste em um conjunto de modelos matemáticos que relacionam a probabilidade de resposta do candidato. A intenção é avaliar as habilidades do estudante de maneira mais coerente e objetiva, utilizando o formato tradicional de correção do Enem. O simulado Enem em maio teve grande adesão. Mais de 35 mil estudantes participaram. O Enem é considerado o maior vestibular do país, daí a necessidade de estar muito bem preparado para a prova. Então está feito o convite. As inscrições para o simulado terminam hoje. Lembrando, terminam hoje. No site do curso Objetivo, você tem todas as informações. O exame vai ser no próximo domingo, dia 16 e no dia 30 de junho. Não, até hoje, que já domingão agora já tem. É isso mesmo. Bom, agora o nosso assunto é a palestra com foco nos alunos que pretendem prestar vestibular para medicina. Conhecer a realidade que envolve o curso pode ajudar muito na preparação, né, Ale? Isso mesmo. No sábado, dia 15 de junho, o Objetivo promove a palestra Vestibular Medicina, Desafios e Superação. Kenji Nakahara Rocha vai apresentar a palestra. Ele é aluno do 5º ano de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e também ex-aluno do Objetivo. Kenji vai dar dicas de estudos, falar das provas, da vida acadêmica e dos desafios que é encarar um dos principais vestibulares do país. Lembrando, dia 15 de junho, às 2 horas da tarde, no Teatro Unip Paraíso. Bom, né? A experiência de um aluno Sim. que vai contar como é que E foi alguém para que chegar... já- Estudar medicina, né? É alguém que conquistou, não é um qualquer aluno, né? É. Que chegou nos seus objetivos. Lógico que cada um tem seu objetivo, não é todo mundo que pretende fazer as matérias mais complicadas e mais difíceis de entrar, mas eu acho que serve para todo mundo, porque todo desafio é válido. E principalmente alguém que já passou por isso contar, né? E medicina também é um curso, né, é o mais procurado, né? É, muito Então, Ainda é o corrido. mais procurado, Sim, gente? é um dos mais Mas concorridos, eu acho né? que também vale não só para só quem quer prestar medicina, mas eu acho que vale para todos. Experiência de vida, né? Para Exatamente. várias... E eu acho que todos, algumas têm um desafio maior na questão de vagas limitadas para o número de pessoas concorrendo e etc. Mas eu acho que é muito importante a questão do desafio e da competição. Todas vão ter um mínimo de desafio de competição. Então vale por... E a vida inteira, né? Qualquer a uma. vida É, inteira. A vida inteira é competição e desafios. Então eu acho que uma história dessa de um cara que conseguiu atingir o objetivo que os alunos que estão indo lá assistir, eles estavam na situação deles há 5 anos já se atrás. vem. Muito bem. Exatamente.
Muito bom. Bom, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado em 5 de junho. Semana passada, os alunos do Objetivo participaram de uma série de ações com a finalidade de despertar a consciência ambiental. Uma delas foi a Semana de Geociências e Meio Ambiente do Colégio Objetivo. Lê. Isso mesmo. Participaram os alunos do 6º ao 9º ano. Cada série ficou responsável por um assunto. E quais foram os temas? Os alunos debateram os assuntos comuns às disciplinas de ciências e geografia. Grandes rios, problemas e soluções. Foi o tema de estudo do 6º ano. O 7º ano elaborou trabalhos e maquetes sobre construções sustentáveis. Saúde em questão, epidemia, endemias e pandemias foi o tema do estudo do 8º ano. A tragédia Mariana, o acidente nuclear de Chernobyl e o Césio 137 são alguns dos desastres ambientais que marcaram o mundo. Os alunos do 9º ano foram desafiados a falar sobre esses e outros assuntos. Nesta semana, as discussões se estenderam. Para uma plateia especial, o resultado das pesquisas, os trabalhos foram apresentados aos pais, amigos e familiares. Os professores Luiz Felipe e Ângela vão falar das conclusões do trabalho. Roda VT3. Essa semana ela é muito importante, a gente está trabalhando a questão ambiental, né, que muitas vezes é deixada de lado, e a geografia, junto com ciências, né, tenta pegar aspectos que se conectam, né, trazendo aí elementos que foram, né, em cada série tem uma proposta, mas problemas que são do nosso dia a dia, né, que podem voltar a acontecer. Então a gente dá um foco, obviamente, na questão da localização, a geografia, né, trabalha muito com isso, e de forma geral a gente consegue atingir os alunos, a gente percebe um grande envolvimento desses alunos, né, no decorrer da semana, que é muito, muito produtivo, muito legal. A gente teve um saldo muito positivo, os trabalhos vieram com uma qualidade muito grande, alguns alunos surpreenderam no seu desempenho. Então, nas apresentações, a gente teve alunos que eram muito quietinhos, que normalmente falam muito baixo, se descobrindo, se revelando no desempenho. Durante a semana, a gente pôde ver uma progressão da parte de pesquisa, eles foram ficando mais interessados, foram aumentando a questão da grande pergunta. Ao final da semana, a gente fez uma discussão muito interessante com eles para falar dos problemas atuais que a gente vive hoje no Brasil, nas cidades, cada série, cada ano dentro da sua área, e todos eles contextualizaram bastante. Então, os alunos eles conseguiram fazer bem essa integração entre o que foi estudado, aquele estudo específico que eles fizeram, com a realidade atual. Então, foi bem bacana. Acho que a gente está bem, bem contente com o resultado final. Muito bem. Legal. Os Tem alunos mais, né? realizaram uma série de discussões e chegaram a algumas conclusões. Vamos ver o que eles acharam na participação da atividade. Roda VT4. A experiência muito legal do trabalho, porque a gente fez um trabalho em grupo, a gente fez sobre o rio Cunha-Roga. Os pontos turísticos do rio, praticamente todas as informações do rio. Eu acho que é muito importante, porque é o primeiro nosso trabalho grande que a gente faz, sabe, com pesquisa e tudo. E achei uma experiência legal, trabalhar em grupo é sempre muito bom. O nosso trabalho foi sobre a palafita, que são casinhas feitas de madeira e barro. A madeira foi tirada da árvore daqui. E também ela foi construída na beirada do rio. Já que algumas casas não conseguem ser construídas aqui, um fato curioso é que elas têm que ter um suporte bem duro, assim, bem resistente, que às vezes o rio pode ter a correnteza muito forte e acaba quebrando o suporte. E aí, assim, quebrando toda a casa de novo. A importância da atividade foi que, além de eu botar a mão na massa, conhecer uns amigos novos também, né, porque eu tenho que fazer o trabalho junto. Além disso, foi também conhecer bastante sobre a palafita, né, as casas de palafita, sobre o terreno, sobre o bioma e também saber um pouco sobre o projeto dos meus amigos.
Foi bem legal. A gente fez um trabalho sobre a peste negra, que falava sobre uma pandemia que aconteceu antigamente e era muito letal e tem chance de voltar hoje em dia. E isso foi interessante porque isso agregou muito o nosso conhecimento junto com as palestras dos outros grupos da nossa classe. Isso melhorou muito o nosso aprendizado sobre as doenças antigas. O meu grupo escolheu o Mar do Aral e a gente podia escolher vários desastres ambientais que ocorreram no mundo até hoje em dia. E com esse trabalho a gente aprendeu muito como que é a agricultura em diferentes locais e como isso afeta diretamente nos rios e nos mares e como pode ocorrer um desastre. Com isso, a gente também estudou as doenças que são causadas em cada desastre e no final do trabalho a gente concluiu com uma apresentação de slides. Eu acompanho o Geociências desde o 6º ano, então são 4 anos desenvolvendo só uma semana especial para isso. E eu acho muito importante para o aprendizado. Muito bem, parabéns. Muito Deu legal. saudade? Sim. Legal, eu né? trabalhei, eu fiz 2 anos de Geociências, que eu fiz o 8º e o 9º ano no objetivo, e eu acho que foi muito interessante toda a questão de você separar uma semana para isso, e além de tudo, fora você ter aquela semana para você conversar sobre isso, mas eu acho que no decorrer do ano que você aprende, você acaba utilizando as informações que você pega A base, né? Do que o que você recebe de informação na semana, você, utiliza pro resto do ano. E são coisas curiosas, às vezes não é matéria específica do que a gente tá aprendendo na apostila, etc. Mas é uma coisa diferente que também agrega muito no aprendizado. Gostei de ver os depoimentos, viu? Eu também. Agrega conhecimento, agrega no aprendizado, agrega pra lá, agrega pra cá. Você viu eles ali falando? Quer dizer, além de fazer, ele explica muito bem, né? Sim. Eu não Nossa. sabia que a peste negra tem chance de voltar. Também fica assustada. Essa informação foi, né? Qualquer coisa você pergunta para os alunos do Vou perguntar pros objetivo. alunos. Bom, então saindo do meio ambiente, vamos para as nossas raízes, já que junho é mês de festa junina. E é um mês que se aprende muito sobre costumes e tradições. Só que com bastante diversão. Comidas típicas, dança, música e animação são características marcantes das festas juninas que resgatam a cultura brasileira. Semana passada, um arraial especial foi montado nas unidades Teodoro, Paz e Granja Viana. O Arraial do Objetivo Teodoro foi inspirado no ator e produtor Mazzaropi. No Objetivo Paz, trouxe as bandeirolas do artista plástico Alfredo Volpi. A festa junina do Objetivo Granja Viana falou o sertão. Vamos ver as imagens? Roda VT 5.
Ai, que Muito lindo, bacana. que delícia. Perdeu esse ano, João. Esse ano, infelizmente, eu não consegui fazer parte da festa junina. Mas é uma delícia, mas né? eu adoro, mas é Curtir, muito né? bacana, É. sempre. Parece que eu vi uma pessoa dançando quadrilha ali, Você Silvia viu? Vinhas. É, você tava também. É que apareceu ali, né? Ah, mas eu não... Eu não perco. Ah. E agora, olha, nesse final mesmo. de semana tem mais? Tem mais. As festas juninas animam as unidades do Objetivo Alphaville, Cantareira e Vergueiro. Nosso tema agora é solidariedade. O inverno está chegando, pode ser mais aquecido. Por gestos solidários, boas ações são muito bem-vindas. O Colégio Objetivo e a Universidade Paulista, a Unip, apoiam mais uma vez a campanha do agasalho e contam com a colaboração dos alunos, amigos e familiares, educadores e funcionários na arrecadação de donativos. Caixas de coletas foram disponibilizadas para arrecadação de roupas e cobertores nos pontos de circulação, corredores e portarias das unidades do Colégio Objetivo e dos campos da Unip. Os donativos serão entregues em julho ao Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo. Muito bem, já é tradicional, né? Sim. É tradição. Fechando o bloco de notícias, vamos falar de esportes. As equipes de futsal e voleibol do Colégio Objetivo participaram das seletivas do Gicão, Jogos Interunidades do Colégio Objetivo. O torneio reúne alunos do 6º ao 9º ano na faixa etária dos 10 aos 15 anos. As seletivas foram realizadas nas quadras da Unip Cidade Universitária. O professor Zé Paulo vai explicar a atividade. Roda VT6. O Gicão ele tem uma função de juntar os alunos de várias unidades num torneio. Então, assim, a gente tem em todas as unidades os treinamentos, né, que acontecem no período da tarde ou em algumas das duas unidades, Teodoro e Alphaville, no período da manhã. E aí todos esses alunos vão treinando, e a ideia é que eles tenham alguma competição. Em algum momento se reúnam com outras unidades, né, com outros alunos, para essa competição sadia, que a gente fala, né, para que eles possam usufruir daquilo que eles treinaram na própria unidade. Então nós tivemos 3 dias aqui na semana, muito proveitoso, né, as unidades foram se reunindo e os alunos jogando em algumas categorias, 6º e 7º ano, 8º e 9º ano, tanto masculino como feminino. E nessa versão a gente teve o futsal e também o voleibol. Isso foi uma grande alegria para todos nós, porque eles vêm com muita vontade, com muita dedicação, né, e ficam muito felizes assim com essa situação. E aqueles que ganharam, né, que ficaram em primeiro lugar, vão disputar um segundo Gicão, que vai acontecer agora em setembro ou outubro, no segundo semestre. Muito bem, Ale. É isso mesmo, as equipes disputam o título de campeão do Gicão. A grande final está prevista para acontecer no segundo semestre. Com a palavra agora os alunos, vamos ver o que eles acharam da primeira fase do campeonato. A expectativa é grande para a final. Roda VT7. Eu achei bem legal, que a gente também classificou, isso é legal, a gente vai depois jogar depois. Aí a gente fez bastante gol, a gente ganhou as 2 partidas de 4-0. Espero que a gente ganhe a próxima também, de 4-0. Primeiro jogo eu fiz 3 gols, aí no segundo eu fiz 1. Gosto muito de futebol e eu participo sempre que dá. É sempre um orgulho representar a escola, né? Mas pela coisa que eu gosto ainda, pelo futebol, né? Eu espero que a gente ganhe, né? A gente ainda passou um pouco de sufoco na final, que a gente ganhou de 3-2 de virada, né? Mas foi muito legal. Por mais que eu goste de ganhar, foi legal participar do torneio. O Gicão foi muito importante porque ele ajuda a gente a entender mais o futebol e é uma experiência única pra gente. Então eu achei muito legal, principalmente porque eu joguei contra outras unidades do Objetivo e isso foi muito legal. Foi bem divertido. Desde o começo do ano a gente já pensava no Gicão. E aí, como eu sou nova, eu nunca tinha tido isso na outra escola que eu estudava. E foi bem divertido. A gente fez mais amizades e a gente viu o quanto que a gente, mesmo sendo menina, a gente tem um potencial para jogar. E foi no Gicão que você começou sua carreira? Sim, repórter, sim. não foi? Eu já participei de vários Gicãos também. E também os outros campeonatos, o do Playball, que o Objetivo disputa. Estamos sempre lá, né? Mas além disso, você começou sua carreira como repórter. Sim, sim. Como repórter de campo, né? É? Repórter de campo, né? De campo, muito bem. E do Gicão, vamos falar de tênis.
Os alunos interessados em se aperfeiçoar no tênis podem participar de treinamentos específicos. A modalidade faz parte da programação de atividades opcionais oferecidas pelo Objetivo. Velocidade, disciplina, cálculo, percepção visual, raciocínio estão entre as habilidades desenvolvidas com a prática do tênis. A estratégia da aula estimula a todo momento o jogo e a diversão. Os alunos têm a possibilidade de aprender brincando e participar desde o primeiro momento, uma atividade que tem todas as características do jogo de tênis. As aulas são realizadas em espaços com dimensões reduzidas, bolas mais lentas que as usadas em jogos profissionais e raquetes mais fáceis de serem manipuladas. As aulas incluem aquecimento, alongamento, jogos e brincadeiras, seguidas de instruções teóricas e práticas dos elementos básicos do esporte. O professor Vinícius vai explicar a atividade. Roda VT 8. O tênis é um esporte, assim como os outros, né, que ajuda na evolução coordenativa da criança, social, porque a gente pode praticar na escola, não só individual, mas também em grupo. E nós aqui do Colégio Objetivo, nós usamos o método Play and Stay, que é uma metodologia utilizada para que a criança não pare de jogar. Do momento que ela entre na quadra, ela inicia a prática do tênis do começo até o fim da aula. É uma metodologia usada não só no Brasil, né? Ela é adotada pela CBT também, que faz parceria junto com o Colégio Objetivo. Eu, além de ser professor do Colégio Objetivo, também tenho a parceria com a Confederação Brasileira de Tênis. A metodologia que a gente usa é a Play and Stay, né? A partir do momento que ela entra na quadra, ela tem o contato com a raquete, o contato com a bolinha e com outros materiais que não fazem parte da dinâmica habitual do tênis, porém fazem parte do desenvolvimento coordenativo da criança, né? Então, a gente insere tudo ao mesmo tempo, claro, sempre de forma organizada e o mais importante, de forma divertida. Porque a gente sabe que nessa faixa etária o mais importante para a criança é a diversão. Aqui no Colégio Objetivo a gente trabalha de Fund 1, né? Fund 2, ou seja, a partir da primeira série, do primeiro ano, já pode estar inserido na modalidade. Muito bem, eu ficava imaginando, né, como é que era o tênis. Quer dizer, já começa a dar suas batidinhas e dali, né? Você joga tênis, não? Não jogo tênis, mas já brinquei tudo e eu acredito que seja o esporte, assim, lógico que tem muitos outros esportes mais difíceis de aprender, mas acho que é um dos esportes mais difíceis de você começar a pegar, entendeu? Ai, nem me fala Porque isso. assim, o futebol, primeiro que no Brasil, todo mundo... Um pouquinho... Um pouquinho, por mais que o cara não goste, ele teve algum contato com o futebol. Os outros esportes são esportes, tipo, que a coordenação é mais... Exige mais coordenação, né? Não, as bolas, bola maior e você não precisa... por exemplo, o tênis é uma bolinha pequena e em uma raquete. Então é muito mais complicado do que, por exemplo, o vôlei, que a bola é maior, o basquete, a bola é maior, o handball, a bola é maior. É por isso que eu não consegui. Então, eu não enxergo a bolinha. Então, a bolinha... Não, nunca consegui dar um saque na minha vida. Tive que desistir da carreira de tenista. Ai, mas eu acho lindo. Eu acho lindo o tênis. É um esporte maravilhoso. Não precisa nem jogar, é só ficar com a roupa e pronto. Chega e fala que tá assim afim de jogar. E tira foto, né, Silvia, com a raquete, né? Maravilha. Obrigada. JG, Obrigado. sempre um prazer aqui. Essa nossa parte do programa é sempre muito gostosa de fazer. Obrigada, João. Muito obrigado a vocês. Obrigada, Alê. Sempre cuidadosa com os nossos vídeos, com todas as informações do Objetivo e da Unip. Obrigada, viu, Alê? Até a próxima. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Encerramos o Duas na Tri de hoje com as reflexões do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, pensador da modernidade líquida. Ele nos alerta que o ritmo incessante das transformações gera angústias e incertezas e dá lugar a uma nova lógica pautada pelo individualismo e pelo consumo. Que o velho limite sagrado entre o horário de trabalho e o tempo pessoal desapareceu, estamos permanentemente disponíveis, sempre no posto de trabalho. Que tudo é mais fácil na vida virtual, mas perdemos a arte das relações sociais e da amizade. Que os tempos são líquidos, porque, assim como a água, tudo muda muito rapidamente.
Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. E por conta do mundo virtual, hoje o medo da exposição foi abafado pela alegria de ser notado. O Duas na Tri fica por aqui, lembrando que a educação é uma história sem fim.